E aí fica aquela pergunta, independente de qual seja o seu perfil. Não importa se você está começando a carreira agora ou se você está mudando de carreira, enfim, não importa a sua idade. Fica com essa pergunta: o quão persistente você é? Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui. E a ideia do vídeo de hoje é explicar para você como que você consegue saber se programação de fato faz o seu perfil, se é adequado ao seu perfil, ou se você deve parar de investir em programação e partir para algum outro tipo de carreira. Então fica comigo até o final do vídeo, porque esse conteúdo está muito interessante e ele pode ser o direcionador da sua carreira daqui para frente. Vamos lá então, como saber se programação é para mim? O que eu preciso fazer, o que eu preciso saber para entender se, de fato, esse é o meu perfil de atuação enquanto profissional. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, vou deixar essas partes bem marcadas aqui, ó. No rodapé desse vídeo vão ter tipo capítulos, então você pode ir direto para a parte que te interessar. Primeira parte eu vou mostrar uma estratégia geral que qualquer pessoa precisa aplicar para entender se programação é para ela, se faz o perfil dela. A segunda parte eu vou falar com pessoas que estão começando na carreira, ou seja, você que ainda não trabalhou em nenhum lugar, que está interessado em entrar no mercado de trabalho e quer ver se a programação é para você. A terceira parte vai ser voltada para pessoas que já trabalham em algum segmento, mas querem mudar de carreira, querem experimentar novos ares e querem entender se programação é a melhor escolha para que ela siga uma nova direção, siga uma nova carreira. Então serão essas três partes, recomendo muito que você verifique todas, porque em algum momento da sua vida você vai acabar passando por uma ou por outra, ou até mesmo pelas três, então é bom que você já tenha essa informação contigo. Vamos lá então? Estratégias gerais para você entender se programação é para você. Primeiro, programação tem muito mais a ver com a sagacidade de uma pessoa, a habilidade que ela tem de resolver problemas. Enquanto programador, você tem que entender que você vai estar estudando a todo momento. Você não vai parar de estudar. Tipo, você aprendeu lá a lógica de programação, aprendeu uma linguagem, aprendeu um framework. Então você vai ter que continuar estudando, porque a tecnologia ela muda de uma forma muito frenética hoje em dia. E se você parar de estudar, seja por 6 meses, 8 meses, 1 ano, cara, quando você abrir os olhos para a realidade do mercado, a realidade está totalmente diferente. Não estou dizendo que vai mudar da água para o vinho. O conhecimento que você já teve, que você já obteve, ele continua contigo, não vai se perder. Mas só que você estará alguns passos atrás de outros programadores que continuaram estudando enquanto você parou. Então entenda que se você quer realmente entrar no segmento de programação, você está disposto ou disposta a ter uma carreira aí de estudos para o resto da sua vida. Você não vai parar de estudar. E se parar, você vai ficar desatualizado. Um bom exemplo é só você pensar. Alguns anos atrás, o que era o ápice de redes sociais? Orkut. E depois foi substituído pelo Facebook. E depois, Facebook foi substituído pelo Insta. E possivelmente o Insta vai ser substituído por alguma outra rede social que virá daqui para frente. Então veja que até em quesitos de rede social as coisas mudam muito rapidamente. A gente está falando de um espaço de basicamente 20 anos, de 2004 até 2024, mais ou menos. O espaço de 20 anos, 2 grandes redes sociais simplesmente caíram na decadência. E a terceira, que no caso é o Instagram, ele está aí no ápice no momento, mas só que a tendência é que ele também seja substituído. E aproveitando que eu falei de Insta, se você ainda não me segue, o meu perfil está aparecendo aqui na tela, também na descrição do vídeo, me segue lá, porque o conteúdo do Insta ele é totalmente diferente aqui do YouTube. Então compensa você ter as 2 nuances de conteúdo e ter um complemento de informação. Me segue lá. Mas uma coisa que você tem que entender é que se você for entrar de fato no segmento de programação, você tem que ter a capacidade de assimilar muitos conteúdos ao mesmo tempo. Você não vai programar, escolher uma linguagem e ficar só nela. Ou melhor, você vai ficar só nela, É ideal que você fique só nela. Mas só que você não vai ficar apenas com ela enquanto objeto de trabalho. Você vai ter que entender de banco de dados, você vai ter que entender de arquitetura, você vai ter que entender de infra, de internet. Quando eu falo internet, não estou falando conexão de internet, estou falando infra para internet, cloud, tá? É um negócio um pouco mais profundo. Então entenda que você vai ter um leque de conhecimentos que você precisa adquirir para se manter firme e forte dentro da programação. E mais uma coisa, se você vai ingressar de fato dentro da programação, você tem que ter o seu raciocínio lógico muito bem apurado. Esse tipo de raciocínio você aprende através de lógica de programação. Inclusive, vou até mencionar o meu curso de lógica de programação que está aparecendo aqui na tela. Tem o link para ele na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você ainda não programa, não sabe por onde começar,
pega esse curso, com certeza vai ser o diferencial, porque nesse curso eu pego de fato na sua mão, do começo ao fim, na lógica de programação. E lógica de programação é a base para que você programe em qualquer linguagem. Depois que você aprende lógica, você programa na linguagem que você quiser. A lógica é sempre a base. Meu curso aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E logo de cara você vai ter que escolher entre programação web, mobile, desktop, inteligência artificial, análise de dados, porque são várias vertentes dentro da programação, né, que envolve a programação, mas que você tem que escolher entre uma delas para poder trabalhar. Poxa, professor, mas eu preciso escolher, não consigo trabalhar com todas? Conseguir você até consegue. A questão é que você precisa decidir ser especialista em um segmento. Ou você é especialista em ambiente mobile, ou você é especialista em ambiente web, ou você é especialista em ambiente desktop, inteligência artificial, ou então você é especialista em análise de dados. É muito difícil uma pessoa só conseguir dominar todas as áreas. Ela até pode conhecer todas as áreas, mas dominar é um pouquinho mais complexo. Por exemplo, o meu segmento de atuação, né, aquele que eu falo assim, é o ambiente web. Eu programo para dispositivos móveis? Sim. Programo para inteligência artificial, software de deep learning? Sim. Programo para ambiente desktop? Sim, mas só que o meu segmento, o meu foco, o forte aqui da minha empresa é web, plataforma web. Então, esse tipo de escolha é também uma das primeiras coisas que você tem que saber que você vai ter que escolher antes de ingressar dentro da programação. Entenda que programação é uma ciência exata. Isso significa que se você não tem nenhum apreço por matemática, então possivelmente você não é muito voltado para a área de exatas. Entenda que eu não disse que você tem que ser o rei da matemática, você não precisa dominar matemática. Mas se você detesta matemática, então possivelmente você detesta a parte de exatas, as ciências exatas. E se você detesta exatas, saiba que programação é 100% exatas. Então possivelmente você vai ter que rever os seus conceitos, porque se você for totalmente de humanas, você vai ter muita dificuldade em ingressar dentro da programação, porque a programação ela vai bater de frente com a sua parte de ciências humanas. Ela vai totalmente na contramão, né? Se você não entende de matemática, se você não gosta de matemática, você vai sim ter uma grande dificuldade. Não pela matemática em si, mas pelo fato de você não gostar da área de exatas. E não gostando de exatas, você não vai estar bem dentro da programação. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito de matemática para programador, se programador precisa dominar matemática. Estou deixando esse vídeo aqui nos cards, tem também o link aqui na descrição. Confere, você vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer quanto a pensar de uma forma matematicamente correta para te auxiliar enquanto programador. E cara, faça uma faculdade na área de computação. Poxa, professor, você vai falar de novo dessa coisa de faculdade e tal? Sim, sempre vou bater em cima da tecla. As faculdades hoje em dia são muito menosprezadas, principalmente por influencers, né? Influenciadores que dizem que não precisam fazer faculdade para ganhar dinheiro. A questão é que uma ou outra pessoa consegue de fato ingressar no mercado de trabalho e ter sucesso profissional e financeiro sem fazer uma faculdade. Mas a grande maioria não, né? Então você não vai pela exceção, você vai pela regra. Então você chegar numa empresa que não requer faculdade com o seu diploma de faculdade, você consegue um emprego. E se você chegar numa empresa que requer faculdade, mas não tiver um diploma para apresentar, você não consegue o emprego. Então veja que ter a faculdade em nenhum momento vai ser algo prejudicial. Pelo contrário, vai ser um plus, né? Algo a mais que você vai conseguir colocar dentro do seu currículo, caso o seu foco seja trabalhar como programador, funcionário ou servidor público. E não se iluda. Programação, sim, dá dinheiro, só que você tem que ser um cara bom para isso. Você tem que ser o cara, você tem que ser a mina da programação. Porque se você for só um programador meia boca, que só sabe o básico, né, só arranha um pouco de códigos ali, dificilmente você vai conseguir cargos de alto escalão. Dificilmente você vai conseguir empregos que pagam bem. Você vai ficar ali só na base da programação. E, de fato, a base da programação, empregos, né, vou até chamar de subempregos, eles não pagam tão bem assim. Eu tenho vídeos no canal onde eu falo a respeito de vagas para programador e mostro na prática aqui os valores que as empresas estão oferecendo para os seus programadores. Então, cuidado, se você quer realmente ganhar dinheiro com programação, você precisa ser um cara bom de programação. Não adianta ser qualquer micreiro aí que fica arranhando as linhas de código, se chamando de programador e querendo ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês, porque isso não vai acontecer. Pois confere. Tem vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito de vagas de programador que os caras estão oferecendo R$ 1.500 reais por mês. Olha isso. Isso é um absurdo. Mas só que lógico, vai ter gente que vai concorrer para isso?
Sim, primeiro que a onda de desemprego no Brasil está terrível. E segundo que esse cara que concorre para essa vaga, às vezes não conseguiu passar numa vaga de 7, 8, 10 mil reais. Justamente porque ele foi barrado ali na parte do teste prático, de mostrar os conhecimentos dele enquanto programador. Ele deve ter batido, voltado, e aí falou, pô, não vou concorrer mais a vagas nesse nível. E foi para um nível mais abaixo, concorrendo em vagas de valores bem inferiores. Não estou dizendo que isso é regra, tá? Estou dizendo que isso é o que geralmente acontece. Vamos lá, segunda parte do vídeo falando especificamente para quem está começando a carreira agora, que nunca trabalhou ou que já trabalhou de forma esporádica e tal, mas ainda não tem uma carreira definida. Então, daqui em diante, esse conteúdo é voltado para você. Primeiro, você tem que aplicar tudo aquilo que eu falei na etapa anterior. Segundo, veja onde você quer chegar e entenda o caminho que você tem que fazer para isso. Então, se daqui 30 anos, você fala, pô, eu quero estar trabalhando lá em New York, né, tá trabalhando na Austrália, né, como programador. Qual o caminho que você precisa fazer para poder chegar lá? Faz o caminho inverso. É mais fácil do que você querer traçar o caminho de ida, né, sem saber as nuances que podem acontecer. O caminho de volta é muito mais fácil. Então veja onde você quer chegar e tenta inverter o caminho e ver os passos que você tem que tomar. E se você chegou até esse ponto do vídeo e não curtiu ainda, cara, curte agora, clica no botão aqui embaixo e ajuda o YouTube a perceber que esse conteúdo é relevante e ele começa a entregar esse conteúdo para outras pessoas que, assim como você, também se fizeram ou estão fazendo a pergunta, né? Como saber se programação é para mim? Clique em curtir. Mas uma escolha que você tem que fazer é se você quer ser funcionário, servidor público ou atuar como programador freelancer ou ainda um freelancer de perfil empresarial / empresário. Se você for ser um funcionário, você tem que determinar se você quer trabalhar numa empresa de pequeno, médio, grande porte. Empresas de pequeno porte, elas são mais receptivas a programadores iniciantes, programadores com conhecimento que não seja muito elevado, né? Programadores que de fato estão começando. Por quê? Empresas de médio e grande porte, elas já têm um leque de clientes também de médio e grande porte. Então elas já estão com sistemas ali rodando a todo vapor. Dificilmente elas vão pegar um programador totalmente iniciante para entrar e fazer parte da equipe, porque esse programador ele pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Não é padrão, mas só que existe essa tendência, tá? Então é muito mais comum que você consiga ingressar, se você está começando agora, em empresas de pequeno porte, aí na sua cidade, aí na cidade vizinha, coisas mais diminutas. E aos poucos você vai crescendo conforme o seu nível de programação e conhecimento for aumentando também. Se você quer atuar como servidor público, então tudo bem. A questão é que o servidor público, em algum momento, ele vai sentir um certo marasmo. Ele vai perceber que a carreira dele estagnou, ele não tem um grande aumento financeiro, né? Também não abaixa, mas também não aumenta de forma exponencial. E a vida dele fica meio estagnada profissionalmente. Muitas pessoas ficam satisfeitas com essa situação, né, de ter lá aquela estabilidade que o serviço público provê, né, recebendo aquele valor fixo por mês até aposentar, mas tem outras pessoas que gostam de escalar coisas mais desafiadoras. Então, às vezes, o serviço público não seja muito o seu perfil. Vai muito daquilo que você entende que é o seu perfil. E tem atuação como programador freelancer. E eu recomendo que você seja um freelancer de perfil empresarial. No canal tenho vários vídeos onde eu falo sobre atuação como programador freelancer de perfil empresarial. Não adianta ser só freelancer. Ah, sou um programador autônomo, desenvolvo softwares e sei fazer renda recorrente. Não tem nada a ver com ser programador freelancer de perfil empresarial. O FPE é uma pegada totalmente diferente. É a pessoa que entende de fato que ela consegue atuar da casa dela, porém com um perfil de empresa, e a rentabilidade desse tipo de freelancer tende a ser muito maior do que até empresas de médio porte no segmento de programação. Digo isso por experiência própria. E agora a terceira parte do vídeo, né? Para você que já tem uma carreira estabilizada, mas só que quer mudar de carreira, ou que você saiu do seu emprego e está interessado em ingressar na programação, para você que já tem mais de 30, 35, 40 anos e quer começar na carreira de programador. Se esse for o seu perfil, então essa parte do vídeo aqui é para você. E aqui no canal falo sempre sobre como você consegue mudar de carreira, ingressar na nova carreira independente da idade, principalmente se você tem um foco em ser programador freelancer de perfil empresarial. E para você não perder nenhum dos outros vídeos que eu vier a postar sobre esse assunto, minha recomendação: clica aqui para se inscrever, ativa o sininho das notificações, não marca bobeira, não dorme na selva. Clica aqui, se inscreve e não perde nenhum conteúdo novo que eu venha postar futuramente sobre esse mesmo tipo de assunto. Vamos lá, se esse é o seu perfil, possivelmente você já tem uma certa idade. Quando eu falo uma certa idade, não estou falando senhorzinho de 150 anos não, tá? Estou falando já passou dos 30, 35, já experimentou um pouco da vida profissional
aí nos desafios do mercado, já viu como que é o mercado de trabalho, viu que a briga ali é meio ferrenha, meio complicada, meio complexa, né? E está interessado em migrar para dentro da programação. Então você precisa saber logo de cara que a programação ela não vai te dar dinheiro imediatamente. Ou seja, você precisa de um tempo de estudos para conseguir tirar alguma coisa de dentro da programação. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, em que eu questiono, será que é possível aprender a programar em 6 meses? Esse vídeo está nos cards e na descrição. E, de fato, em 6 meses é um negócio mais complicado. Você não vai conseguir desenvolver um software de peso em 6 meses. Tá? Você não vai ter tempo de maturação, você não vai conseguir ter a base de lógica de programação, a base de uma linguagem, a base do framework, a base de um banco de dados para desenvolver um software em um período tão curto assim. Então entenda que se você hoje está interessado em migrar para a carreira de programador, e você já tem uma família para manter, já tem uma estrutura que você precisa sustentar, então saiba, você não vai começar ganhando dinheiro já no mês seguinte. É muito difícil você fazer isso a menos que você seja um freelancer de perfil empresarial. Aí tudo bem, aí você consegue já a partir do mês seguinte começar a levantar as primeiras moedas. Mas só que sendo um programador para atuar como funcionário, dificilmente você vai conseguir até mesmo uma vaga de emprego, né? Porque você está muito cru dentro do segmento de programação. Talvez um estágio, né? Isso daí pode ser que você consiga, mas para isso você tem que estar matriculado na faculdade. Então veja que tem um monte de coisa envolvida aí. Então se você tem esse interesse em migrar para o segmento de programador, já pensando em ganhar dinheiro no mês seguinte, dificilmente você vai conseguir, a menos que a sua atuação seja como programador freelancer de perfil empresarial. Já porque as empresas elas acabam focando muito mais em programadores mais jovens. Se você tem mais de 30, 35, 40, não estou falando que você não vai conseguir vaga de emprego, não é isso. Consegue tranquilamente, só que você vai ter mais dificuldade. Porque as empresas entendem que programadores mais jovens, eles estão mais antenados com as tecnologias atuais, mais propensos a continuarem estudando, também muito mais propensos a trilharem uma carreira mais longa dentro da empresa. Né? Diferente de um programador que tem uma idade um pouco mais avançada, que possivelmente o cara está lá com um monte de outras coisas, outros planos na cabeça, e ele pode estar hoje na empresa e amanhã simplesmente pedir conta e sair. Então as empresas tendem a priorizar programadores com menor idade. E aí fica aquela pergunta, independente de qual seja o seu perfil. Não importa se você está começando a carreira agora ou se você está mudando de carreira, enfim, não importa a sua idade. Fica com essa pergunta. O quão persistente você é? Será que você desiste fácil dos desafios? Programar é encontrar desafio todo dia, toda hora, a todo minuto. Vai chegar um cliente com um problema totalmente complexo que você nunca viu antes a resolução dele. Você vai ter que resolver. Então, programar é muito mais do que você só escrever código. Programar é você pensar, raciocinar muito. Você sentar-se lá na sua poltrona com sua xícara de café e ficar lá 40 minutos, 1 hora, pensando em como resolver um determinado problema. E aí depois você vem para o computador, o código você até resolve rápido. A questão é você conseguir raciocinar quanto à resolução daquele problema. Então, se você é uma pessoa que desiste fácil de qualquer tipo de desafio, então possivelmente programação não é para você. Lá no meu curso de lógica de programação, lanço um monte de desafios para os meus alunos, né? E eles só conseguem seguir adiante no curso se bater nesses desafios, se ele quebrar esse desafio. Porque as aulas seguintes, elas se baseiam nas aulas anteriores. Então, se a pessoa não consegue resolver um desafio A, dificilmente ela vai conseguir resolver o desafio B. Então, o curso eu tento deixar ele bem amarrado, de forma que a pessoa tenha de fato essa sequência lógica de raciocínio. Isso daí é primordial na vida e na cabeça de qualquer programador. Você tem que entender também que quando você começar com a programação, você não vai só aprender lógica e uma linguagem. Você vai aprender, como eu disse, né, banco de dados, tem que aprender sobre APIs, tem que aprender sobre servidores, infraestrutura, tem que entender um pouco de redes, tem que entender mais uma porrada de coisa que, se você não tiver essa noção de que precisa desse leque de conteúdos para conseguir atuar como programador, você vai acabar se frustrando, porque lá na frente esses conteúdos serão requeridos e você vai falar, poxa, lá atrás me enganaram, disseram que eu só aprendendo programação conseguiria ser um exímio programador. E não é bem assim, você tem que ter um hall de conteúdos. Não é todo programador que tem esse hall de conteúdos. E justamente esses programadores que não têm esse hall de conteúdos é que acabam pegando empregos de base, empregos que pagam menos, vagas que não valorizam tanto o potencial de um programador. E obviamente você tem que dominar soft skills. Já falei bastante sobre isso aqui no canal. Você tem que saber conversar, dialogar, manter um contato interpessoal, seja com cliente, seja com
equipe de trabalho, com seu chefe, superior, enfim, você precisa dessas soft skills. Se você não tem soft skills, possivelmente você vai ter grande dificuldade dentro do mercado de programação, ou vai pegar cargos, vagas de programador, mas aquelas vaguinhas de base. Então, quer aprender a programar de verdade? Novamente, o meu curso de lógica de programação está aqui na descrição. Primeiro comentário fixado, confere esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado, principalmente esse, em que eu falo a respeito de idade para programador. Confere que são conteúdos complementares para o seu conhecimento. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.